O PIB cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Isso e o que importa no noticiário político com Carlos Alexandre e o nosso bloco de notas. Olá, amigos e amigas do Jornal Local. A informação aqui não para e o nosso destaque de hoje vai para a economia brasileira. Gente, o Produto Interno Bruto, todo o conjunto de riquezas que o país produz, ele cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Esse número é bem próximo da expectativa do mercado, que apostava em 1,5% mais ou menos, e é muito superior em relação ao trimestre anterior, o último trimestre de 2024, que registrou 0,1%. Mais uma vez, o destaque desse crescimento no primeiro trimestre deste ano foi para o agro. Quer dizer, a produção agrícola registrou uma alta de 12,2%. Isso graças a uma super safra que ocorreu aí entre janeiro e março deste ano, principalmente de grãos como soja e milho. Mas olha só, apesar desse bom resultado, os economistas preveem uma desaceleração do PIB nos próximos meses. Um dos motivos é a curva de juros, que seguramente, isso é consenso, ela continuará alta. Hoje, só para vocês terem uma ideia, vocês já acompanham isso, a Selic ela está em 14,75% e continuará nesse patamar pelos próximos meses. Tem outros fatores também, por exemplo, um deles é no cenário internacional, que é um ponto que merece atenção, é a guerra comercial promovida aí pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso porque esse choque tarifário que ele está fazendo, isso interfere no preço das commodities, quer dizer, e aí esse vai e vem, né, porque tem hora que ele baixa uma tarifa, depois ele recua, aí vem a justiça norte-americana, suspende, ela assusta essas tarifas impostas pelo governo americano, que vai lá e recorre, quer dizer, então é uma grande incerteza, uma grande confusão, e essa oscilação pode sim afetar o preço das commodities, particularmente das commodities agrícolas, que, como eu falei aqui, foram destaque aí nas exportações brasileiras e no PIB brasileiro. Um outro fator também que merece registro aqui é a questão da gripe aviária. Quer dizer, a gente já mostrou aqui no bloco de notas várias vezes, como a gripe aviária, por conta desse foco que surgiu no Sul, mais de 30 países suspenderam a compra da gripe aviária, da carne brasileira, da carne das aves brasileiras, e isso sim pode afetar também o nosso desempenho na economia pelos próximos meses, ok? Só para deixar registrado, a gente vai continuar falando sobre isso. Segundo ponto que eu queria destacar aqui no bloco de notas é sobre política, a questão das mulheres no governo Lula. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou hoje, nessa sexta-feira, que errou. Ele se arrepende de não ter chamado a ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, para o lançamento do programa Agora Tem Especialista. Esse programa, ele é uma reformulação, digamos assim, do programa Mais Acesso a Especialista, que a ex-ministra Nízia Trindade, ela vinha trabalhando isso há meses já, só que ele não alcançou o resultado que era esperado pelo chefe do Planalto, pelo presidente Lula. E esse, inclusive, foi um dos motivos para a Nízia Trindade ter saído do governo. Companheiro Padilha, eu queria começar agradecendo a nossa querida companheira Nízia, ex-ministra da Saúde. A Nízia fez um esforço quase que desumano para colocar esse programa em pé. Eu sei o quanto ela trabalhou, eu sei o quanto eu cobrei, e eu sei que a Nízia, deve estar assistindo a gente em algum lugar e deve estar torcendo, porque, sinceramente, metade de tudo isso aqui, um pouco mais, é da responsabilidade da companheira Nízia, que nos ajudou. Vocês viram aí as palavras de agradecimento do presidente Lula à ex-ministra Nízia Trindade. E assim, são as incoerências da política, né? Quer dizer, se há esse reconhecimento, primeiro que ele chegou um pouco tarde, né? Quer dizer, a ministra já saiu, saiu de uma maneira também muito desgastante, muito constrangedora, porque afinal de contas a fritura dela durou meses, ela inclusive saiu muito magoada, ela deixou isso registrado no momento que ela se despediu do Ministério da Saúde. Quer dizer, então fica a pergunta, né? Bom, se ela estava fazendo um bom trabalho, por que ela saiu? Mas são aí exatamente as circunstâncias da política, né? Quer dizer, por que a Nízia Trindade saiu? Entre outras razões, é porque o governo entende que era preciso estabelecer uma marca
com mais força, num trabalho mais forte que dê uma boa impressão junto ao eleitorado, particularmente com as eleições chegando aí. Essa é uma das leituras que são feitas em relação aí à saída da Anísia Trindade. E aí o presidente Lula, na semana que outra ministra, né, Marina Silva, passou por um momento dificílimo no Senado, quer dizer, então talvez também o presidente Lula está fazendo aí o seu reconhecimento às mulheres que trabalham tanto e muito bem para o país, ok? O Bloco de Notas fica por aqui, obrigado pela sua atenção, volto com você, Mobile. Valeu demais, Carlos Alexandre, um bom fim de semana para você.